Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimídia Cast. Eu sou o Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimídia, e aqui eu converso com grandes especialistas do mercado para gerar insights valiosos e ajudar você a encontrar soluções ideais em comunicação e mídia. Essa é uma excelente oportunidade para aprender com os melhores profissionais do mercado. Então junte-se a nós, siga o Omnimídia Cast para expandir os seus conhecimentos e alcançar melhores resultados. Prepare-se no episódio de hoje para mergulhar no empolgante universo das fintechs. Vamos desvendar estratégias de marketing que ajudam essas empresas financeiras inovadoras a se destacarem no mercado. E para nos ajudar a descobrir como as fintechs estão transformando a indústria financeira, temos o prazer em receber hoje como nosso convidado especial o Júnior Beltrão, CMO da Asas, meu amigo e cliente. O Júnior é empreendedor e profissional de marketing com mais de 16 anos de experiência em B2B e B2C. Júnior é especialista em entregar alto crescimento em aquisição de clientes, receita e lucratividade. Além de vivência em empresas do Vale do Silício, ele possui formação em marketing e pós-graduação em marketing digital, com foco em comportamento humano. Seu vasto conhecimento inclui áreas como marketing digital, automação de marketing, operações de marketing, branding, geração de demanda, estratégia go-to-marketing, ABM, web analytics, construção de comunidade, inbound marketing, growth, e muito mais. Então junte-se a nós para aprender com um dos maiores especialistas em marketing para fintechs. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Omnimídia Cast. Legal a oportunidade, obrigado pelo convite. Espero que seja realmente um bate-papo aí bem descontraído, que a gente consiga entregar um pouquinho mais de conteúdo aí para a audiência. Tenho certeza que sim, com toda a tua bagagem, todo o teu expertise, eu tenho certeza que o pessoal hoje vai curtir demais. Para a gente já dar uma aquecida aqui então nos tambores, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal aí, para a nossa audiência, contasse um pouco da tua trajetória, né, até os dias de hoje aí no Asas, e então contasse aí os principais pontos na sua carreira. Legal. É uma excelente pergunta, Paulinha, porque eu preciso conectar alguns pontos ao longo da minha trajetória, desde na infância e como as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu sou natural do Paraná, então sou do interior do Paraná, uma cidade que porta e porteira. Então lá realmente a gente tem um sotaque muito, muito puxado, que eu fui perdendo ao longo do tempo. Mas eu vi o meu pai empreendendo por muitos anos. Então eu comecei a trabalhar com o meu pai com 8 anos. Meu pai tinha uma distribuidora de produtos alimentícios, ele fazia todo a região do interior do Paraná. Então ali eu comecei a entender como que funciona a logística, a distribuição, como que você compra, mantém estoque, como que você mantém essa equação entre comprar e vender, como que tem que ficar esse equilíbrio comercial na Caramba, 8 anos. Eu já vi gente que começou cedo, mas você 8 anos. Extrapolou. Eu fazia serviço de banco, então dinheiro vivo para pagar boletão na boca de caixa. Com 8 anos eu ficava enraivado porque eu chegava na fila e as operadoras de caixa não me viam na fila. Então chamava a pessoa que estava atrás de mim e não me viam. E fui ficando desgastado com isso. Pedidos. Tinha muito pedidos que eu fazia para o meu pai para reposição de mercadoria, negociação com o fornecedor. Então, dali começou essa minha veia de negociação. Eu acho que isso explica muita coisa até aqui. Você que queria tão cedo ou teu pai que achava que isso seria legal e daí já quis te colocar? Cara, eu acho que era muito... Eu não queria, obviamente. Eu queria muito estar na rua jogando bola com os meus amigos, mas era o meu pai, talvez ele via a necessidade de um apoio. Para não pagar um funcionário a mais, para de alguma forma eu contribuir, ou para que eu conseguisse ver as coisas de uma forma mais antecipada do que ele imaginava. E do jeito dele, ele foi me moldando ali. Legal. O meu pai tem uma característica que ele era muito rígido assim na minha criação. Então ele, cara, isso tem que fazer, isso tem que estar aqui até tal dia, a gente vai pagar esse valor, a gente precificou no pedido passado X, agora a gente tenta uma negociação específica. Então isso foi calibrando um pouquinho o meu conhecimento. Em contrapartida, minha mãe ela sempre prezou por eu estudar. Então boa parte da minha infância, da minha adolescência, via ela trabalhando para pagar os meus estudos.
Então, eu estudei em colégio católico, ensino ucraniano, enfim. E isso acabou contribuindo bastante para eu entender o que eu conseguia fazer com conhecimento, com intelecto, enfim. Bom, aos 14 anos eu saí de casa para trabalhar fora, porque meu pai, com esse gênio forte, eu também não sou forxicheiro, então a gente batia de frente assim, em algumas situações. Falei, cara, eu vou sair e vou procurar minha vida. Então, eu fui trabalhar fora no mercado. Comecei como empacotador, cara. Assim, eu tinha de 13 para 14 anos, foi bem numa época de final de ano, entrei como temporário. E daí ali eu comecei a avançar dentro do mercado, era uma das maiores redes de supermercadistas do Paraná. Comecei a avançar, crescer dentro da operação. Depois, com 17 anos, eu acabei virando trainee, então eu era responsável por uma equipe de 70 e poucas pessoas, todos mais velhos do que eu, mais idade do que eu. E eu comecei a entender a importância de você ser um líder, ser um gestor, o quanto que o teu como trabalho... Como trainee, você tinha 70 pessoas abaixo? Como trainee, e eu tinha Legal. 17 anos. Então, cara, para mim era um desafio gigantesco. Eu entrava nas reuniões com os demais trainees do grupo, o pessoal tinha 25, 26 anos, então eu era o mais novo. E isso, para mim, eu acabei acelerando, talvez até pulando algumas etapas de aprendizado, mas de forma precoce eu acabei sendo imerso em alguns acontecimentos para o grupo estratégicos. Para mim era muito novidade, eu estava realmente tentando sugar o máximo de aprendizado e fui evoluindo. Depois trabalhei em farmácia, centro de distribuição de farmácia, trabalhei em posto de combustível, distribuidor de combustível. Cara, então tem cada história maluca que daria vários outros episódios. Você vai voltar. Bom, daí agora eu vou pular para... Depois dos meus 17 anos, eu também fui trabalhar um tempo em Lan House. Naquela época, a gente está falando de 2004, 2005, não lembro direito. Então eu formatava 30 máquinas por semana com Windows 95, trocando 2 disquetes. No ensino médio eu já formatava computador para os meus amigos. Então eu já realmente entendi um pouquinho do que eu gostava. Mas você tinha alguma bagagem de TI, de informática? Nada. Só curiosidade. Curioso mesmo. Minha mãe comprou o primeiro computador lá em casa, eu devia ter uns 9, 10 anos. Então comecei jogando Counter-Strike. Eu era um computador relativamente não tão forte, então eu não podia colocar mais do que 4 botzinhos para jogar, porque senão ele dava lag. Então depois eu comecei a mexer no hardware para deixar a máquina, fazer um setupzão mais parrudo para aguentar o meu jogo. Então eu desmontei meu computador, montava meu computador e ali foi me instigando nesse sentido. E daí eu comecei a formatar a máquina para os meus amigos, depois fui trabalhar em Lan House. Com 18 anos montei minha empresa de tecnologia. Então eu tinha a operação de hardware e software. Hardware, cara, eu ia com 18 anos ia para o Paraguai comprar peça de computador. Cara. Ia para o Paraguai e voltava com o carro abarrotado de peça, placa-mãe, fonte, pentezinho de memória. Comprava as peças lá e montava aqui e vendia. Montava aqui em memória. Se eu fosse voltar no tempo e contasse quantas fontes eu comprei e vendi, assim, milhares. Então, quando era época chuvosa, que tinha quedas de energia, eu falei, putz, cara, essa semana vai ser sensacional, porque eu já tinha que ver como que estava o meu estoque de fontes. Bom, daí nessa operação, eu aprendi muitas coisas, tive os meus primeiros funcionários, então primeira equipe, primeiros técnicos de informática, montei uma estrutura que dava suporte para outras companhias, para outras empresas. Muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Tinha muita energia para isso, mas me faltava a parte de gestão de pessoas. Então, o que é crucial para uma operação ela prosperar. Durou aproximadamente uns 2 anos e eu comecei a ter muita dificuldade em relação às pessoas, mas não era demérito delas, era falta de conhecimento minha. E daí eu comecei a entender um pouquinho mais. Nessa época também eu comecei a fazer a faculdade de marketing. E daí eu comecei a entender um pouco mais sobre essa necessidade de entender por pessoas.
Isso a gente está falando quando eu tinha 19 para 20 anos. Isso ainda no Paraná. Só que a minha cidade, eu acabei não citando ela, a minha cidade é de economia agrícola. Então, eu não via eu atuando na área e tendo uma relevância profissional na cidade por causa atuando na área que da você fala, economia, marketing, né? na área de Sim. marketing, exatamente. E daí, em 2009, eu fui para Santa Catarina. Eu já sempre tem parente envolvido na história, né? Então, eu tinha uma tia que morava lá. E já havia visitado ela algumas vezes. E é um estado que eu, assim, admiro muito, gosto muito do estado por todas as riquezas econômicas, naturais, etc. Daí eu acabei vindo para Santa Catarina. Tive uma oportunidade de trabalho. Eu acabei trabalhando num veículo de comunicação. Aí você fechou sua empresa lá? Fechei. Legal. Então eu tinha que encerrar esse ciclo lá. Daí eu fechei. Fui para Santa Catarina. Aí foi trabalhar em veículo. Fui trabalhar em veículo. Então, entender um pouquinho do lado do balcão lá dos veículos, trabalhando com anunciante. O meu papel dentro do veículo era olhar para as agências nacionais que tinham anunciantes dentro do veículo. Então, eu me relacionei com as principais agências de publicidade no país. E esse era o meu papel lá dentro. Então, eu era o responsável pelas agências para dentro e do veículo para as agências para fora. E fiquei aproximadamente 2 anos no Você era atendimento, veículo. então? Atendimento de agência. Tá. Atendimento de agência. Fiquei aproximadamente uns 2 anos no veículo. E como eu atendia agências, eu me relacionava muito com as agências, com os profissionais de mídia ou de produção das agências. E dependendo do porte da agência, eu me relacionava com os donos das agências. E tinha uma agência local, lá em Santa Catarina, que o nome dela é Rafcom, foi fundada por dois irmãos. Eu comecei a conversar com eles, eu já tinha um pouquinho de inquietação de montar a minha agência, porque é um mercado que eu adoro, acho fenomenal. E daí eu comecei a conversar, ele falou, Júnior, putz, vem trabalhar com a gente, cara. Vamos ver, vamos fazer um negócio bacana. Na época era uma agência relativamente pequena, a gente estava, acho que uns 10, 11 profissionais trabalhando. Fui trabalhar na agência, então montei toda a estrutura de planejamento de mídia da operação. E deu aproximadamente uns 8, 9 meses. Eu acabei me tornando sócio da agência. E daí a gente foi escalando. Então, foi escalando a operação, a gente foi introduzindo novos produtos. A gente colocou uma frente de atuação de digital muito forte. A gente está falando aí de 2012. Ainda era nascente esse universo dentro do Brasil, mas a gente já estava bem evoluído nesse sentido. E foi bem nessa época que a gente acabou criando uma relação de parceria comercial e estratégica com o Google, onde a gente representava o Google aqui na América Latina, depois foi para a América do Sul, até que chegou o momento que a gente olhava especificamente para o Brasil. Bom, estou falando rápido, mas para vocês entenderem. Não, legal, tá jóia, toda. Tá ótimo. E daí, nessa época que nós tínhamos uma relação muito legal com o Google, eu comecei a me aproximar com alguns stakeholders do Google. Então, na época, com o vice-presidente do Google, Latam, com o presidente do Google Brasil. E teve uma ocasião que eles estavam recrutando alguns profissionais para ajudar na construção de alguns produtos de Data Analytics e de Data Visualization. Na época estava nascendo o Data Studio do Google. E como eu estudava muito esse mercado, estudava demais, eu comecei a, de alguma forma, me relacionar especificamente sobre isso. Até que eu recebi um convite para atuar no Google. Foi selecionado 3 brasileiros, ao todo foram 41 profissionais do mundo todo. E o Google levou todos esses profissionais durante 3 temporadas seguidas para o Vale do Silício. Um ano era em Mountain View, um ano era em São Francisco. E a gente tinha um laboratório lá para desenvolver e avançar a distribuição e em questão de produto dessas 2 frentes de atuação. Que legal. E ficava quanto tempo lá? Cara, a gente ficava alguns meses lá dentro dessa operação. Entre idas e voltas foram 3 ou 4 temporadas. Legal. Então, para mim,
sim, foi Cara, que uma experiência oportunidade incrível, tá louco. sensacional. Incrível. E daí, eu conciliava realmente o meu trabalho na agência com essa preparação e esse trabalho para o Google. E daí, em uma oportunidade, eu conheci... várias oportunidades, eu conheci várias pessoas de empresas de tecnologia. Como eu já tinha essa veia realmente bem forte em mim, para mim era encantador. Eu estava lá no centro realmente de onde as coisas aconteciam. Em 2014, 2015, eu voltando para o Brasil, a gente acabou, como agência, olhando para algumas operações de software houses dentro do estado de Santa Catarina. Até que a gente viu uma oportunidade, a gente foi lá e fez a aquisição de parte de uma empresa de uma software house. Porque quando a gente olha para o mercado de marketing, de publicidade, historicamente, a gente vê muito de forma criativa. Mas Sim. quando a gente insere uma camada de digital dentro da estrutura e da estratégia, a gente tem uma necessidade técnica muito grande. E a gente tinha uma defasagem de profissionais dentro da operação da agência nesse aspecto. E a gente entendeu que poderia suprir isso com a aquisição ou a participação de uma software house. Foi ali que a gente acabou alavancando e verticalizando mais uma atuação nossa. Então, a gente atendia realmente toda a cadeia de um cliente. Então, eu olhava para a estratégia dele, entendia realmente quais eram os movimentos, qual era a necessidade do meu cliente em relação ao cliente dele, e como que eu poderia realmente empacotar toda uma gama de serviços para realmente entregar aquilo que ele esperava. E daí a gente atendeu muitos e-commerces, a gente desenvolveu muitos meios de pagamento. Guarde essa frase, porque eu já vou fazer uma correlação. Perfeito. Meios de pagamento. E na época, a gente estava falando de 2014, 2015, meios de pagamento... Desenvolver meio de pagamento, você fala integrar, né? Não, a gente desenvolvia os meios de pagamento. Caramba. A gente desenvolvia. Porque isso que eu comentei agora, 2014, 2015, não é tão fácil como a gente tem hoje. Sim. Então, você tem um plug and play num gateway de pagamento, onde você já consegue receber na sua loja virtual, no seu SaaS, no seu marketplace, de uma forma muito mais facilitada. Na época, tinha que fazer contrato direto com as bandeiras, tinha negociações específicas, tu tinha a taxa, o MDR, que é o Merchant Discount Rate, hoje bem conhecido em relação a essa sigla, negociado por bandeira, você tinha um lance de MCC, que é por segmento de operação. Eu lembro disso. Eu tive um site que eu tive que fazer realmente todos esses contratos com todas as bandeiras, negociar as taxas. Exato. A gente até esquece, né? Hoje em dia é tão fácil. Cara, as coisas estão tão dinâmicas que muitas coisas que a gente passou lá atrás, a gente, só resgatando realmente para a gente reaviver. Um exemplo. Quantas vezes a gente já foi até fazendo um parênteses aqui, mas quantas vezes a gente já foi num ponto de venda, passar o nosso cartão. Teve uma época que os bancos públicos aqui do Brasil emitiam um cartão bandeirado Elo. Mas as maquininhas não aceitavam, eles tinham que ter uma maquininha específica para aceitar pro Elo. Tu tinha que ir lá, você aceita o cartão do Elo? Cara, não aceito. Hoje não faz o menor sentido. Então, todas as adquirentes, todos os POS aceitam as bandeiras e a gente esquece que a gente passou isso. Eu tinha American Express lá muito tempo atrás e também era difícil, não era todo lugar que passava American Express. Exatamente. Tinha que perguntar antes. Aí no restaurante fala assim, você aceita American Express? Exatamente. Então são essas evoluções tecnológicas que a gente veio vivendo e eu olhando muito para meio de pagamento. Legal. Então daí nessa estrutura que a gente acabou adquirindo parte dela, dessa software house, a gente acabou criando várias soluções de meios de pagamento para os nossos clientes. E eu estava ainda nessas imersões lá no Vale do Silício. Lá final de 2015, se eu não me engano, 2015, 2016, numa volta minha para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa chamada OpenTable. Eu acho que ela é análoga aqui o que a gente tem hoje na América do Sul, que é o restaurante da Argentina. E eu conheci um dos fundadores, que era o CTO. E conversando com ele falou, cara, Existe ainda a OpenTable, né? Existe. Eu acho que eu já usei a OpenTable para reservar coisa em Miami. Sim, existe. Eles são super fortes, uma empresa listada na Nasdaq. Legal. É bem robusta a operação deles. E conversando com ele,
eu contando um pouquinho do que a gente estava fazendo, enfim. E é importante ressaltar que eu nunca havia olhado para produtizar o conhecimento, o meu histórico, ou dos meus sócios, das pessoas que trabalharam comigo. Sempre estava prestando serviço para outras operações. Quando eu conversei com ele falou, cara, tem um movimento acontecendo globalmente que é de mobile payments. As pessoas estão usando o celular para pagar absolutamente tudo. Ele até fez uma referência na época ao WeChat da China, que ainda estava nascendo, mas já, dadas as proporções da China, já era um volume muito grande em relação ao global. Tinha alguns países nórdicos também com algumas soluções, e eu comecei a olhar para isso. Os Estados Unidos não tinha nada, para cá não tinha nada, então eu comecei a olhar para isso. Olhando essa oportunidade, entendendo um pouquinho mais o mercado, a gente tinha um background em meio de pagamento bem interessante. Em tecnologia também bem interessante, a gente entendia muito sobre distribuição, mas até então a gente atuava em distribuição para os nossos clientes, nunca para uma operação especificamente nossa. Até que chegou um momento, putz, cara, comecei a conversar com alguns proprietários de estabelecimentos comerciais, dono de padaria, restaurante, etc. Até que foi um certo dia eu vi que aquilo fazia sentido. Então, os caras estavam insatisfeitos com as maquininhas de cartão, as taxas que eram cobradas eram extremamente agressivas. Você tinha um sócio na época que não estava na operação, então já tinha o governo pegando imposto, tinha mais as adquirentes mordendo um pedacinho. No final do dia, e quem está no varejo físico sabe que a margem ela é bem apertada. Então, conversando, existia uma insatisfação muito grande. Foi aí que nasceu a Cold Money, que era uma empresa que realmente resolvia essa lacuna ali ou essa insatisfação do mercado. Fantástico. E aí você fundou essa empresa junto com os teus sócios da agência? Não, fundei especificamente... Eles estavam junto na operação, mas eu fundei... foi uma ideia que nasceu com essas conversas, com essas pesquisas. Mas quando a gente comprou essa participação dessa software house, conheci muitas pessoas fantásticas ali dentro. Então, eu convidei o meu CTO, na época, que era desenvolvedor dessa operação. Falei, Tura, cara, tem uma ideia aqui, tu quer fazer isso, cara, acho que você tem todas as características para me ajudar e para eu ajudar você nesse sentido. E daí a operação, o produto nasceu com nós dois. Tinha outras empresas, tinha outras pessoas envolvidas, tinha os meus sócios da agência, mas o produto nasceu com nós dois ali E aí foi um sucesso? Cara, foi um sucesso, foi muito aprendizado, muitos atritos no meio do caminho. A gente talvez estava um tempo à frente do que realmente o mercado entendia, mas a gente chegou a dezenas de milhares de estabelecimentos comerciais, centenas de milhares de usuários, milhões transacionados dentro da operação. Desculpa. Então, todo o ciclo da jornada empreendedora de uma empresa early stage, desde o MVP, a gente fez captação seed, pré-seed, a gente foi para o seed. Então, a gente tinha um cap table com investidores institucionais, tinha investidores estratégicos. Então, a gente fez toda essa jornada. Baita aprendizado também. Baita aprendizado, com certeza. E daí até chegou um momento da nossa operação, como a gente tinha majoritariamente a maior parte da base de clientes da Cold Money eram estabelecimentos físicos, a gente, quando veio a pandemia, a gente levou uma chicotada, porque todos eles fecharam, a gente teve... De 2020, de março para abril, a gente perdeu 86% de volume transacionado dentro da operação, consequentemente 86% de receita gerada. Então isso para nós foi um baque gigantesco. A gente teve que reinventar o produto, a gente lançou link de pagamento, a gente estava num momento de operações sem contato, não quero colocar na maquininha, não quero pegar um cartão, então para a gente era bom. Mas a gente teve que adaptar o produto para se manter naquele momento que foi... Talvez, na minha vida profissional, empreendedor, foi mais difícil. O maior desafio. O maior desafio, sem dúvida alguma. Porque eu tive que fazer
um downsize no time, tive que readequar o meu time. A gente estava no momento de captação de investimento, estava fechando um deal com um fundo de Londres. A gente já tinha commitment de 5 milhões de dólares levantado com o fundo, até que veio a pandemia. E daí eles falaram, cara, a gente está olhando especificamente para o nosso portfólio. A gente tem 3 deals acontecendo na América do Sul e a gente vai dar um step back em todos eles nesse momento. E, cara, eu tinha acho que uns 4 meses de runway da operação, porque a gente já estava alavancado, crescendo. Talvez aí foi um dos maiores aprendizados, não contar com o ovo da galinha antes dela botar. Porque como eu estava... a captação estava toda desenhada, falou, pô, cara, esses 4 meses eu vou fechar o deal daqui 2 meses e eu consigo caixa para mais 24 meses da operação. Então, acho que também foi um momento difícil, mas em contrapartida foi um momento extremamente E não tinha um plano B, se não entrasse esse funding... Bom, o plano B era reajustar tudo, tirar pessoas, fazer tudo... Mas não existia um plano não B. Tinha. O plano B foi reinventado naquele momento. Eu, na física, tive que tirar dinheiro da minha conta pessoal para colocar na operação. Cara, foi maior... Assim, tinha umas reservas, umas aplicações da minha esposa e minha. Tirei, coloquei lá... para realmente garantir que a operação ela perdurasse, porque a gente acreditava no negócio, a gente tinha realmente uma validação muito bem feita, a gente encontrou o Product Market Fit na época, mas veio a pandemia e mostrou que não era bem aquilo que a gente pensava. Então esse foi o plano B que a gente acabou reinventando no momento. E aí? E aí vem a melhor parte, que talvez o que a gente está... O motivo de a gente estar aqui hoje, de eu estar aqui conversando contigo hoje, Paulinho. Dado o momento difícil, a gente começou a desenhar algumas possíveis parcerias estratégicas. Então, eu conversei com 5 estratégicos na época, e um deles foi o Asas. Eu já conheci o Pierre e o Diego, que são os fundadores do Asas, são irmãos. A gente começou a conversar no início de 2021 para tentar entender se tinha alguma conexão entre as operações. Então, o Asas é uma empresa extremamente bem estabelecida na época. Ao contrário da Cold Money, a pandemia fez bem para a operação. Então, foi um dos maiores momentos que teve um spike de crescimento dentro da operação do Asas. E a gente começou a conversar e viu que realmente dava negócio, assim, não só pelas operações, mas uma convergência muito grande entre o que eu e o Turé acreditávamos na Cold Money e com o que o Pierre e o Diego acreditavam, o que a gente tinha de valores em relação a isso, o que a gente tinha de visão futura em relação ao mercado. E a gente acabou desenhando um M&A dentro da operação. O Cold Money acabou sendo incorporado pelo Asas, como o produto virou o Asas Money. E eles não tinham esse produto ainda? Não tinham. Foram super complementares aí nesse sentido. Porque o Asas, como produto, ele sempre olhou para uma camada de cobrança. Então, lá na agência, tem os clientes que tem FII, tem Somos cobrança. Clientes Asas, claro. Perfeito. Então, essa cadeia, ela existe, só que pensa assim, para outros clientes de outros segmentos, o pagador lá na ponta, quem de fato realmente realiza a transação final, a gente não olhava. Então, a gente está falando aí que a gente atinge hoje quase 8%, 9% da população economicamente ativa no Brasil, nessa last mile ali que a gente comenta da transação. Então, o Cold Money, que virou o Asas Money, é realmente um produto específico para os pagadores, que são os clientes dos meus clientes no Asas. Então, a gente olha hoje a jornada toda de cabo a rabo, realmente, do cliente meu até o cliente do meu cliente. Legal. Então, esse foi o produto. E aí você, então, virou sócio do Asas e aí acabou assumindo, então, a cadeira lá do marketing, foi isso? Isso. Daí, nessa negociação... me tornei acionista do Asas, toda a estrutura ela foi feita.
devido ao meu background de marketing. Então, na época, tinha uma posição dentro da operação que o Pierre e o Diego iam a mercado procurar um profissional naquele ano, ainda no segundo semestre de 2021. Só que as coisas encaixaram de uma forma tão perfeita. Assim. Maravilha. E eu lembro até que o Diego e o Piero, juntamente com outros 2 diretores do Asas, foram até a nossa agência lá em Brusque. E nessa reunião o Diego falou assim, putz, cara, entendido, o negócio tá todo construído na nossa cabeça, mas eu vejo que você conseguiria ajudar a gente em um desafio que a gente tem, que é a distribuição e alavancar a operação, em termos de clientes, entrar em novos mercados e tudo mais. Então, ali nessa reunião, foi o momento que talvez acendeu essa faísca e agora está essa fogueira. Maravilhoso. Sem puxar seu saco, mas de fato o trabalho que você faz à frente do marketing do Asas é inacreditável, né? É incrível. O que vocês conseguem fazer lá, a integração do marketing com o comercial, eu vejo em poucas empresas o que vocês conseguem, né? Do ponto de vista de geração de lead, consolidação de marca, é um trabalho maravilhoso. Mas conta para o pessoal que não sabe ainda o que é o Asas, explica um pouquinho do que é o Asas, o que o Asas faz pelos clientes dele e por que o Asas é tão diferenciado, né? Porque você sabe que saiu um estudo que eu li hoje de manhã, né? Um estudo da Standard & Poor's Global Fintechs Funding Trends, que dizia que 2022 foi um ano muito difícil para as fintechs, mas 2023 está conseguindo ser pior ainda. E vocês estão surfando uma onda muito diferente, né? Porque anunciaram há pouco tempo atrás uma rodada de investimento. Então eu queria que você contasse um pouco do que é o Asas e por que desse sucesso tão grande. Legal. Bom, o Asas, a gente tem um ecossistema financeiro hoje. Falando aqui de uma forma bem resumida, a gente verticaliza a nossa oferta de produto para os clientes. Então, hoje eu tenho uma conta digital focada em PJ. É como se fosse um internet banking dos clientes, mas muito melhorado e com uma camada de automação muito grande. Então, todo o fluxo de cobrança hoje dos nossos clientes, quem faz é o nosso sistema. Então, o cliente ele seta lá as informações que eu quero cobrar o cliente XYZ com o valor específico, insere inputs de cobrança de multa, juro, etc. Qual que é o vencimento e todo o resto a gente faz. Então, a gente tem uma régua de cobrança onde eu notifico o cliente do meu cliente via e-mail, WhatsApp, SMS, lembrando ele que realmente ele tem essa fatura para ser paga, porque hoje o maior índice de inadimplência das operações, de certa forma, elas não são por maldade ou porque o cliente não quer pagar. Por esquecimento. Né? Exatamente. E é exatamente aí que a gente atua. Então, a gente reduz drasticamente a inadimplência dos nossos clientes porque a gente tem esses pontos de interação com quem vai realizar o pagamento. Então, isso na conta digital. Eu ofereço isso para os meus clientes. E uma gama de serviços. Então, possibilidade de pagamento de contas. É uma conta digital normal. Pagamento de contas, tem um cartão de crédito, você pode utilizar o saldo de recebimento em todos os locais, tanto para pagamento online quanto pagamento físico. Pix tem dentro da operação, notas fiscais automáticas. Então, você não tem que ficar com uma pessoa operacionalizando isso. Então, todo o nosso sistema ele já faz todo esse trabalho. O cliente não te pagou, você quer negativar no Serasa, tem isso dentro do sistema. Então, a gente cada vez mais está inserindo funcionalidades que aumentem realmente essa entrega de valor e reduza a operacionalidade do meu cliente. Bom, essa de uma extremidade, na outra extremidade, eu já empacoto toda essa tecnologia e ofereço para empresas que querem utilizar isso, mas dentro do ecossistema delas, dentro do produto delas. Então, a gente tem uma API extremamente dev-friendly, que é muito elogiada pela comunidade de desenvolvedores hoje no Brasil, extremamente bem documentada, onde os clientes eles conseguem realmente utilizar tudo que nós temos, mas dentro do produto deles. Então, tem muitos SaaS hoje no Brasil que utilizam a nossa estrutura financeira, tem muitos marketplaces, muito e-commerce, a gente tem muitas integrações nativas com várias plataformas de e-commerce. Então, são 2 produtos que a gente oferece hoje para o mercado. A gente está batendo aí 130 mil clientes
ativos pagantes dentro da operação. Parabéns. Incrível. A história de vocês é maravilhosa. Falando um pouquinho da estratégia do Asas, da estratégia de marketing do Asas, né? Que eu acho que uma das grandes chaves para o sucesso que vocês tiveram até hoje foi a forma como vocês exploram muito bem todas as ferramentas disponíveis no mercado, todos os canais de comunicação disponíveis. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você implementou essa estratégia, como que era o marketing do Asas antes de você entrar e o que você fez e o que vocês fazem hoje aí, que eu acho que esses são os insights mais valiosos aí que essa audiência vai gostar. Legal, é uma excelente pergunta e é algo que eu me orgulho bastante do que a gente construiu dentro da operação de marketing do Asas. Bom, o maior desafio era que nós, como companhia Asas, éramos enxergados de uma maneira que não era totalmente distinta do que a gente entregava para o mercado. Então, historicamente, o Asas foi conhecido muito como uma solução de boletos. E isso era uma inverdade que me gerava um pouquinho de frustração. Mas, ao mesmo tempo que me gerava frustração, era uma baita oportunidade pelo ponto de vista mercadológico. Então, a gente começou a fazer um trabalho de finalzinho de 2021 para 2022, onde a gente precisava realmente reposicionar a marca nesse sentido, comunicar, levar a mensagem certa para o mercado e começar a remover esse estigma que se criou-se nos últimos anos. Então, a gente fez todo esse trabalho de reposicionamento de marca, a gente fez um arquétipo da marca, o que torna o Asas como único, como marca, o que eu quero comunicar, quais são as sensações que eu quero gerar em relação ao mercado e para o meu cliente. Então, a gente começou a fazer todo esse trabalho. E início de 2022, acho que foi a grande chave que a gente virou, que a gente levantou essa bandeira muito forte. Então, de lá para cá, a gente vem evoluindo muito nesse sentido. Humildemente, fizemos um bom trabalho, mas sem demagogia nenhuma. Temos uma jornada extremamente longa ainda pela frente. Tem muita coisa a ser construída. E o que a gente usa hoje, assim, falando mais no dia a dia do time de marketing, a gente se respalda muito por um framework chamado Bullseye, muito tirado de um livro chamado Traction. A gente olha para 19 canais de acquisition, então a gente tem essa metrificação mês a mês em relação a isso. O Bullseye, só para ligar uma teclinha SAP aqui, são 3 camadas de canais que a gente vai intercalando à medida que o canal vai dando resultado para a gente. Então, a gente tem 3 principais canais, na segunda camada a gente tem 6 adicionais e adjacentes, não quer dizer que a gente não usa, mas é que a gente tem muita premissa que um canal é gerador de audiência para outro. E dentro de uma jornada de conversão do meu cliente, nem todo canal é responsável para aquele determinada etapa. Então, a gente tem esse trabalho dividido por essas etapas e cada canal corresponde a uma etapa específica ou mais canais. Que aula, perfeito, maravilhoso. E você sabe que é difícil, né? Principalmente fintechs, empresas do ecossistema de tecnologia, não tem a visão que vocês têm de que os canais se ajudam, se alimentam e que você, explorando os diversos canais, você acaba conseguindo melhorar a performance de todos eles. Muitos vão para aquela receitazinha fácil do performancezinho e tal, e vamos que vamos, é isso aqui. E tem até um pouco de receio, de medo de arriscar até outros canais, outras coisas, e acabam nem tendo conhecimento, né? E vocês, de fato, foram bastante corajosos, mas muito pé no chão, né? Pelo que você está falando, tudo muito metrificado, tudo muito mensurado, tudo muito perfeito. Sim. Até fazendo um gancho, um paralelo com a pergunta anterior, Paulinho, a gente introduziu muito canais tradicionais, de mídia tradicionais, out of home, patrocínio esportivo, que você vê pouco as empresas, principalmente de core tecnológico, explorando. Mas eu sou extremamente defensor em relação a multicanalidade, você realmente ter uma estratégia de cross-channel, e defendo de novo que um canal ele não precisa especificamente ser de conversão, mas ele tem que contribuir para a jornada de conversão. Então, por exemplo, hoje a gente tem vários patrocínios esportivos. Aquele canal não converte, eu não desejo que ele converta, mas ele gera audiência para canais que convertem. Eles me ajudam a acelerar a conversão do cliente. Então, hoje a gente tem metrificado que eu preciso de 8 interações, exposições
de alguma peça publicitária minha para que um cliente converta, um novo cliente converta. Então, a gente tem isso realmente na ponta do lápis para a gente entender realmente esse comportamento dos nossos clientes. E essa visão de dados, assim, acho que ela é naturalmente, organicamente dentro do Asas. Eu, historicamente, tenho um perfil muito analítico nesse sentido. E aquela máxima, se tu não consegue metrificar, tu não consegue melhorar. Então, a gente acredita bastante nisso. Cara, você sabe que você deveria ter sido o primeiro entrevistado do Omni MediaCast. Porque, de fato, de todos os clientes da Dax, eu acho que vocês são os que fazem o melhor uso de uma estratégia de Omni-Media. Com toda a clareza que você está falando aí para a nossa audiência hoje, com essa clareza que vocês têm da importância de todos esses canais, da complementaridade, da não expectativa de geração de conversão em determinado canal. Então, vocês utilizam a Omni-Media da forma mais inteligente que eu conheço hoje, assim, de todos os nossos clientes, e conseguem explorar realmente uma diversidade de canais incrível. Cara, parabéns mesmo. Legal. Mudando um pouquinho aqui, Júnior. Cara, vamos falar um pouco do profissional de marketing, né? Da tua equipe, enfim. E os profissionais de marketing, eles têm sido... O desafio tem sido cada vez maior, né? Para um profissional de marketing que queira se destacar, que queira evoluir. Então eu queria que você falasse um pouco, quando você está fazendo lá, montando seu time, estruturando lá dentro do Asas, na tua agência também, o que você busca hoje? O que você acha que é o grande diferencial? O que é a turma que está ali nos assistindo hoje? O que você acha que eles deveriam buscar para realmente se diferenciar hoje numa carreira de marketing? Legal. É uma excelente pergunta também. Eu não sei se tem resposta certa ou errada. Acho que é muito adaptável para a realidade de cada operação. Mas a gente busca muito construir um time que seja extremamente complementar em termos de perfis, de conhecimento, não só técnico, mas também realmente de características e habilidades comportamentais. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que são muito mais analíticas, que entendem, se dão muito bem com números, com dados. Tenho pessoas dentro do time que são muito mais com viés criativo. Então, como que eu unifico esses entendimentos singulares do meu time e que a gente, de alguma forma, a gente amplifica as oportunidades que a gente tem? Então, hoje no time de marketing do Asas, a gente tem 36 profissionais. A gente tem, não vou dizer segregado, mas a gente tem verticalizado com 2 linhas de atuação. Então, tem um time aqui que olha para performance e outro para branding. E já falando um pouquinho mais dos desafios, não só no âmbito profissional, individual de cada um, mas como que a gente faz as engrenagens rodarem ao mesmo tempo. Branding não é especificamente só brand awareness, eu quero intensificar ou quero realmente aumentar a minha percepção de marca. Branding também performa, branding também realmente converte, mas a marca, à medida que ela vai ganhando escala e musculatura, ela acaba realmente fazendo um negócio fantástico para a companhia. Então, como que, de alguma forma, os profissionais que a gente traz para dentro do time, eles têm esse discernimento, esse conhecimento ou essa consciência da necessidade de a gente pensar dessa forma. E uma característica que eu acredito que é assim, inevitável na hora que eu vou trazer alguém para o time é conhecimento no sentido de fazer algo e que seja metrificável, ou que entenda que realmente aquilo tem um impacto. Porque a gente fazer por fazer, acho que já foi a gente ter as peças fantasmas para ganhar prêmio em Cannes. A gente precisa de resultado, a gente precisa realmente de efetividade, a gente precisa de eficiência. Então, o que a gente tem que só medir, às vezes na gestão, na liderança, é que tem pessoas que são mais aptas, têm uma aptidão natural por metrificar algo, tem outras que não. Mas como que eu consigo fazer esse balanço nesse time tão diverso que eu tento construir e que realmente eu defendo essa construção? Mas entender sobre dados, acho que está virando, na verdade, commodity essa questão de conhecimento em termos de dados. E eu acho que é indispensável, né, um profissional de marketing nos tempos atuais e do que vem pela frente. Mas você sabe que eu acho que assim, está virando commodity, mas são raros os profissionais que têm uma capacidade analítica de entender dados. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu também prezo muito lá na Dax, assim, um pensamento crítico, né?
e entender o que está por trás daquele dado. Exato. Acho que isso é que é um expertise aí que as pessoas têm que adquirir. Que, na verdade, eu nem sei como é que se treina, né? Como é que se exercita pensamento crítico, né? É uma coisa até um pouco mais complicada, porque é meio que soft skill isso, né? Não é uma coisa extremamente treinável, mas enfim, eu acho que é uma das grandes expertises aí importantes. Você falou bastante aqui de mensuração de resultado, KPIs e medições. Quais são os principais índices lá? O que vocês mais metrificam? O que vocês mais medem lá dentro do marketing do Asas? Legal. Hoje a gente olha muito para um funil mesmo de conversão, embora eu não acredite em funil, mas só para ilustrar aqui os indicadores. Então tenho todo um time de marketing olhando para a geração de demanda. Então a aquisição de novos clientes, a primeira etapa é lead. Hoje eu abro isso tranquilamente, a gente gera uma média de 95 a 100 mil leads por mês. Então é gente pra caramba. Esse número é maravilhoso. Eu conto isso para todo mundo. E não é segredo, assim, eu vejo que muitas das empresas querem guardar 7 chaves. Não, cara, muita coisa a gente está aprendendo, mas com informação trocada de lá para cá, de cá para lá, a gente vai aprendendo um com o outro. A gente gera aí uma média de 100 mil leads, é um indicador que a gente olha para caramba. A gente olha para contas criadas dentro da estrutura do Asas e eu olho para clientes convertidos dentro da operação. Então, quantos clientes novos eu trago para dentro da operação? Hoje a gente está trazendo uma média de 14 mil novos clientes por mês, que também a gente para caramba. Que é uma taxa de conversão super elevada. Muito boa. Muito boa. E isso estou contando, embora toda a operação do Asas a gente olhe para PJ, o nosso produto também atende pessoa física. A gente tem uma camada da base de clientes que é composta por pessoa física. Se eu olho a minha taxa de conversão hoje, da etapa inicial até o cliente de fato virar cliente transacionando e gerando receita para o Asas, pessoa jurídica eu tenho uma taxa de conversão de 41%. Olhando para o mercado, é extremamente saudável para a nossa operação e é muito acima do que a gente vê por aí. Claro. Se olha para a pessoa física, a gente está falando aí de 11%, 12%. Então, um puxa para cima, o outro puxa para baixo. Mas a gente tem essa distinção para entender realmente como que as coisas acontecem. Quando eu falo para cliente convertido, para o cliente que realmente gerou receita para a operação e que deixou dinheiro para a gente daí tem uma lupa para olhar os produtos. Então, hoje a gente tem 24, 25 linhas de receita dentro da operação. Então, quais são os produtos que esse cliente usou? Hoje eu tenho um produto que é primeiro uso, tenho um produto que eu não consigo vender no primeiro uso. Então, a gente vai fazendo esse trabalho. E por que eu disse que eu não gosto tanto da figura do funil? Lá dentro da estrutura, a gente usa muito uma termologia que é chamada de flywheel. Flywheel, desculpa. Flywheel. Então, a gente tem uma ação que ela se retroalimenta. Então, o funil tu tem lá, em topo, meio e fundo. Às vezes chegou no fundo, converteu, amigão. Segue a vida aí, o onboard do produto e vida que segue. Quando a gente olha para o flywheel, é um processo que realmente a gente entende a jornada do cliente, a necessidade do cliente. Então, níveis de engajamento e retenção, são muito maiores. Quando a gente começou a colocar isso em prática, a gente viu os nossos indicadores de retenção e engajamento subirem muito. Então, isso para a gente faz muito sentido. Eu não só olhar para a aquisição, mas como que, de fato, eu consigo entregar ou aumentar a entrega de valor para esse meu cliente. Esse é um ponto principal. E você diria que o flywheel é um complemento do funil ou é uma evolução do funil? Evolução. Né? Na minha visão, é uma evolução. Até porque não dá para entender que o lead ele entra aqui, converte ou não converte, acabou. Às vezes ele vai ter que passar por um grau de amadurecendo ao longo do tempo, até que ele se torne um cliente. Exato. E são jornadas distintas. Até realmente o cliente gerar uma ação transacional dentro do meu produto, se eu clusterizar todos os caminhos, são diversos. Não é uma via de mão única, assim, o cara vai num caminho... Depende de canal, depende de safra. A gente olha muito para cohorts, a qualidade das safras trazidas em determinado mês. Então, a gente tem todo esse entendimento. Sabe que outro dia estava uma consultoria lá na Dax e a gente foi tentar fazer um fluxograma aí da jornada do nosso cliente até ele se tornar cliente da Dax, né? Claro, a gente está falando de um B2B, de contas enterprises, são coisas bem mais complexas. Cara, mas eu fiquei assustado quando eu vi aquele fluxograma. Assim,
Ficou grande? Ficou muito grande. Assim, tantas variáveis e as coisas, vai para cá ou vai para lá, e aí passa por esse daí, volta para outro ponto. Cara, é muito louco. E se você não tiver essa visão, achar que é um funilzinho, entra lead, converte, fideliza. Não dá mais para ter essa cabeça. Né? Nunca é o caminho linear, etapa por etapa, next. Não, são distintos os caminhos. Me fala uma coisa, de todos os teus desafios aí de carreira, empreendendo sozinho, empreendendo como uma empresa que passou por um M&A hoje dentro do Asas, qual foi o maior desafio na sua carreira? Você fala assim, ali eu realmente tive que me reinventar e foi realmente desafiador para mim. Eu acho que foi muito aquele ponto que falamos anteriormente em 2020, que veio a pandemia e, cara, ali tudo o meu conhecimento foi colocado em xeque, tudo o que eu acreditava foi colocado em xeque. Então eu tive que, na época nós fazíamos parte do ecossistema da Endeavor, a Endeavor fez um trabalho incrível na época me conectando com algumas pessoas, alguns empreendedores que já haviam passado por isso. Então, na jornada toda, acho que 2020 foi eu devo ter vivido uns 10 anos ali em 2020, de aprendizado e de realmente entender como que nem sempre o que a gente acredita é o que de fato é. Mas ali foi uma situação totalmente adversa para... Esperamos que nunca mais passamos por isso. Todo, né? Passemos por isso. Eu também espero, porque realmente foi extremamente desafiador. Mas as empresas conseguiram sair mais fortes daquilo tudo. Sim. E nós, enquanto pessoas, também ficamos mais fortes, né? Sim, então, exatamente. Ou a gente ganha ou a gente aprende, né? E cresce. Esse é o nosso lema, verdade. Eu não sabia que vocês tinham. Júnior, seguindo uma tendência aí que eu acho extremamente acertada, o Asas vai ter o seu evento proprietário, né? O Asas Connect, que vai acontecer daqui a 15 dias mais ou menos. Conta pra gente aí a data do evento e conta um pouquinho dessa estratégia, né? Por que desse evento? Boa, legal. A gente tá super animado com essa oportunidade, essa iniciativa que a gente vai tá puxando lá dentro do Asas. O Asas Connect é um evento que vai acontecer dia 5 de outubro. Então, é um evento que a gente está buscando criar uma tríade de conteúdo, negócios, finanças e tecnologia. A gente está montando um line-up bem robusto com palestrantes que realmente são referência nesses 3 temas. Montando uma agenda também de negócios com várias marcas expositoras. E a gente está super animado. Vai fazer parte das nossas estratégias para os anos seguintes. Então, realmente, a gente gerar algo novo para o ecossistema. Não querer fazer mais do mesmo, mas a gente quer realmente unificar aí esforços com essas pessoas, com palestrantes, com outras marcas que estão acreditando e apostando na gente. Então, é um evento que vai acontecer e o Asas Connect vai ter a sua primeira edição aí dia 5 de outubro desse ano. Perfeito, parabéns pela iniciativa. Então, pessoal, dia 5 de outubro, imperdível, Asas Connect. Então, entra no site do Asas, asaas.com.br, ou então no Instagram deles também, @asaas, e acompanha, saiba do Asas Connect, e eu vejo vocês lá comigo no Asas Connect. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Júnior. Queria que você contasse um pouco aqui para o pessoal como é que você conseguiu e consegue conciliar sua carreira e vida pessoal. Como é que você divide isso? Ou se você não divide, você é uma pessoa que entende que é um todo indivisível. Como que o Júnior trata isso? Como é que você lida hoje com a sua família e com o seu trabalho? Legal. Eu preciso criar dois momentos nessa resposta. Perfeito. Existe o Júnior antes do nascimento do meu filho e o Júnior depois do nascimento do meu filho. Eu sempre fui aficionado por trabalho e, assim, eu sou uma pessoa muito engajada no que eu estou fazendo e no que eu acredito. Sempre acreditei também em balancear a vida pessoal, vida profissional, enfim. E antes do nascimento do Luca, o meu filho, eu era muito... Talvez eu não sabia na teoria a importância dessa mesclagem, desse balanceamento, mas a prática era totalmente distinta. Então, eu trabalhava pra caramba. Então, eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, eu tinha uma rotina de ler vários livros, então eu lia pra caramba, estudava, começava a trabalhar e, às vezes, até boa parte da noite.
A minha esposa, na época, ela ficava indignada, porque ela não entendia isso. Precisou do Luca. A Carol não foi suficiente para fazer você abrir o olho. E ela tentou por diversas vezes e ela me ajudou, porque, vamos lá, a gente está há 10 anos juntos. Antes dela, eu era muito mais frenético em termos de trabalho, muito mais. E ela veio me mostrando aos pouquinhos que existia uma vida fora do trabalho. E não que eu não soubesse ou que eu não tinha entendimento, mas não me brilhava aos olhos naquele momento. Hoje, depois que o Luca nasceu, cara, eu continuo sendo extremamente, na minha visão, performático, focado, eu sou um cara extremamente focado. Mas a hora do Luca, é a hora do meu filho, e eu desligo tudo que eu tenho para fazer e vou focar nele. Então é a hora do banho, eu vou dar a hora do banho, eu estou extremamente dedicado naquele momento. Então eu tento ser um bom pai nesse sentido, e talvez o Luquinha ali foi o shift que eu precisava para fazer esse balanceamento na vida. Que legal, muito bom. Você sabe que tem um livro que eu adoro, que é A Única Coisa, já leu ou não? Já li. É isso, né? Exatamente isso. O que eu estou fazendo no momento é a melhor coisa que eu poderia estar fazendo. No sentido de caminhar para os meus objetivos. Sim. Então, se estar com o meu filho é a melhor coisa que eu poderia fazer, sim, acabou, é isso. Sim. Estar trabalhando é a melhor coisa? Se vai trabalhar. Se estar com seu filho, esteja com seu filho. Exatamente. Eu acho que esse é realmente o segredo do equilíbrio. Perfeito. Júnior, parabéns pela tua carreira, parabéns por tudo que você tem feito aí à frente do Martin do Asas. Sou um fã de vocês, incrível. Sabe, incrível mesmo. Vocês, falo de vocês para todo mundo. Legal. E torço muito para que as coisas aconteçam cada vez melhor para vocês. Te agradeço demais por ter vindo aqui hoje conosco. Imagina. E você é um eterno convidado aqui, porque você é uma das pessoas que entende de omnimídia mais do que ninguém nesse país. Obrigado. Legal. Obrigado pelo convite, e a admiração ela é recíproca, com certeza. E que tenhamos outros vários aí episódios para falar sobre esse tema que eu considero extremamente relevante. Perfeito. Muito bom, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio incrível do OmniMediaCast. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de insights valiosos sobre estratégias de marketing para fintechs. Foi um prazer ter você conosco e esperamos que tenha aproveitado cada minuto dessa conversa exclusiva com o Júnior. Mas não fique longe por muito tempo. Queremos mantê-lo atualizado sobre os nossos próximos episódios e convidados especiais. Então, siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Você pode encontrar o @OmniMediaCast no Instagram, no Spotify e nas melhores redes sociais. E eu estou ansioso para continuar com você nessa jornada. Até o próximo episódio.